Lições de vida do livro O Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Murphy. Um livro antigo que redefiniu a forma como os livros de autoajuda são escritos e compreendidos. Joseph Murphy era um doutor em psicologia que escreveu extensivamente sobre o poder da mente subconsciente. Neste livro, Murphy contempla uma teoria de que a mente subconsciente tem um efeito poderoso em tudo o que fazemos e experimentamos. Ele diz que, se nós, como indivíduo, pudermos acreditar em algo e visualizá-lo com clareza, podemos remover todos os bloqueios mentais para alcançar os resultados desejados. Ele conclui que podemos trazer um pensamento à realidade acreditando total e verdadeiramente nele. E ele ilustra várias atividades para explorar o poder de sua mente subconsciente. E minhas conclusões deste livro. Imagine um iceberg. A parte acima da superfície é a mente consciente objetiva, decisiva, acordada, racional. A parte abaixo da superfície é a mente inconsciente, subjetiva, eu profundo, dormindo. A mente subconsciente está sempre em ação, aproveite seu poder. Perceba o poder do seu pensamento positivo e realize seus sonhos. Você pode escolher ser feliz, deixe os pensamentos negativos. Acredite, para torná-lo sua realidade. Sua mente subconsciente acredita no que você acredita conscientemente. O que se passa em sua mente define seu mundo. O sono é quando sua mente subconsciente funciona melhor. Use a visualização para criar um efeito placebo. Minha única lição deste livro é acreditar na mente subconsciente. Inicialmente, é difícil entender e engolir o pensamento. Como seres humanos, fomos preparados para acreditar no que vemos e aprendemos por meios formais. Visualizar a mente subconsciente é um conceito vasto para nossas mentes compreenderem. Ainda assim, se você permitir que sua mente pelo menos ouça esse conceito e depois o aceite de coração aberto, sua mente subconsciente será ativada. Quando isso acontecer, você não apenas começará a acreditar nisso, mas também verá o valor e os benefícios. Apesar da vastidão desse pensamento, uma vez que fecho os olhos para explorar esse conceito, acho muito confortável e relaxante acreditar no poder do meu subconsciente. Você é um praticante da lei da atração. Em caso afirmativo, há um tema central no resumo O Poder do Seu Subconsciente que pode ressoar com você. Para ser honesto, sempre fui bastante cético em relação a todo o movimento de manifestação, e foi com apreensão que peguei este livro. No entanto, o Dr. Murphy cobre muitas abordagens psicológicas que, desde a publicação do livro em 1963, continuam a ser pregadas hoje. Então, se você está procurando se livrar de crenças negativas ou desempoderadoras e precisa de alguma garantia sobre todo o processo, este pequeno clássico de autoajuda pode ser apenas o ingresso. Resumo do poder da mente subconsciente. No livro, Murphy fala longamente sobre o poder e subutilização da mente subconsciente. Ele primeiro se baseia nos exemplos de dois tipos de pessoas, o que ele chama de homem magnetizado, cheio de confiança e coragem, e de homem desmagnetizado, cheio de medo e dúvida. O homem magnetizado não irá muito longe na vida porque, se tiver medo de seguir em frente, simplesmente ficará onde está. Torne-se um homem magnetizado e descubra o segredo mestre das eras. Isso, de acordo com Murphy, é em grande parte uma decisão consciente. Todos nós temos o poder de decidir o tipo de pessoa que desejamos ser. Murphy afirma que a mente subconsciente, responsável pelo sucesso, é, em última análise, programada por nossos pensamentos e crenças. Todas as suas experiências, eventos, condições e atos são as reações do seu subconsciente aos seus pensamentos. Lembre-se, não é a coisa em que se acredita, mas a crença em sua própria mente, que traz o resultado. Dessa forma, ele nos compara a jardineiros plantando sementes de pensamento em nossas mentes subconscientes. Quando semeamos pensamentos positivos, imbuídos da visão da pessoa que desejamos encarnar, podemos colher uma colheita gloriosa. Pensar, ele sugere, funciona por causa e efeito e é essencial, portanto, que tomemos conta de nossos pensamentos. Quando tais pensamentos são depositados em nossa mente subconsciente, eles começam a funcionar, trazendo condições harmoniosas, ambientes agradáveis e o melhor de tudo.
E aqui está um ponto que realmente ressoa. Murphy afirma que a maior parte da humanidade vive em um mundo externo, enquanto os seres mais iluminados estão imersos no mundo interno. Ao focar em nossos estados internos, como o pensamento, sentimentos e imagens, podemos influenciar nossa realidade externa. Murphy infere que a mente subconsciente simplesmente segue as ordens que conscientemente inserimos. Ela irá, portanto, governar nossa realidade de forma imparcial, dependendo das informações que a alimentamos. Sua mente subconsciente é suscetível a sugestões. Como você sabe, sua mente subconsciente não faz comparações ou contrastes, nem raciocina e pensa as coisas por si mesma. Esta última função pertence à sua mente consciente. Ele simplesmente reage às impressões que lhe são dadas pela sua mente consciente. Não mostra uma preferência por um curso de ação sobre outro. Obtém estratégias baseadas na ciência para o aprimoramento humano. Pensamentos e crenças. Portanto, nossas crenças e linguagem devem ser monitoradas cuidadosamente. Enquanto você insistir em dizer, eu não posso pagar aquele carro, aquela viagem à Europa, aquela casa, aquele casaco de pele ou roupão de arminho, você pode ter certeza de que sua mente subconsciente seguirá suas ordens, e você passar pela vida experimentando a falta de todas essas coisas. Se começarmos a usar linguagem negativa, devemos revertê-la imediatamente para implantar mensagens positivas em nosso subconsciente. Como um capitão guiando nosso navio, e devemos fornecer as ordens corretas para que nosso mecanismo subconsciente funcione. Devemos também procurar transmitir nossos desejos com sentimento e emoção. Se você quer escrever um livro, escrever uma peça maravilhosa, dar uma palestra melhor ao seu público, transmitir a ideia com amor e sentimento ao seu subconsciente, e ele responderá de acordo. E aqui, a frequência se torna importante, com a repetição de pensamentos construtivos e harmoniosos. Além disso, é importante notar que as mentes consciente e subconsciente devem estar alinhadas. Você deve se lembrar que uma sugestão não pode impor algo à mente subconsciente contra a vontade da mente consciente. Em outras palavras, sua mente consciente tem o poder de rejeitar a sugestão dada. Nota: talvez seja por isso que o pensamento positivo em cima de crenças negativas não funcione. Devemos quebrar os pensamentos negativos primeiro para que as seguintes técnicas sejam eficazes. Então, se o poder da sugestão subconsciente é tão forte, por que não estamos todos vivendo vidas fantásticas? Murphy atribui isso à nossa infância e à frequente enxurrada de negatividade que enfrentamos como adolescentes de pais e colegas bem-intencionados. Se você olhar para trás, poderá lembrar facilmente como pais, amigos, parentes, professores e colegas contribuíram em uma campanha de sugestões negativas. Estude as coisas que lhe foram ditas e descobrirá que muito disso foi na forma de propaganda. O propósito de muito do que foi dito era controlá-lo ou incutir medo em você. Para ser justo, grande parte dessa sugestão assume uma forma de proteção e o desejo de nossos pais de reduzir o impacto emocional do fracasso. No entanto, o livro sugere que devemos desaprender essa mentalidade adotada involuntariamente, a menos que, quando adulto, você use a autossugestão construtiva, que é uma terapia de recondicionamento. As impressões feitas em você no passado podem causar padrões de comportamento que causam fracasso em sua vida pessoal e social. E isso parece um fenômeno muito comum. Muitas vezes somos vasos para os pensamentos e sentimentos dos outros, absorvendo suas opiniões e construindo nossos pensamentos com base em sua visão de mundo. Ao dar nosso consentimento mental, damos poder às suas sugestões. Mas Murphy nos lembra que temos a capacidade, com reflexão, de escolher nossas próprias contribuições. Muitas vezes, onde erramos, no entanto, é por meio da indecisão. Se concluirmos que estamos confusos e não sabemos como pensar ou agir, neutralizamos o poder de nossa autossugestão. Em contraste, se optarmos por acreditar em resultados positivos no presente, a felicidade segue. Quando você está procurando uma resposta para um problema, seu subconsciente responderá, mas espera que você tome uma decisão e um julgamento verdadeiro em sua mente consciente. Mesmo que nos sintamos intimidados pela tarefa em mãos, escolhendo reformular a situação e colocando fé em nossa mente subconsciente, podemos criar uma nova realidade. Atenção plena.
Semelhante à prática da meditação da atenção plena e ao exame de nossos pensamentos e crenças como observadores imparciais, Murphy adverte contra a identificação excessiva com o ego e o conceito do eu. Sem a distância necessária desses conceitos criados pela mente, diz ele, pode ser difícil influenciar nossas vidas emocionais. Se você diz, eu a todos os pensamentos negativos, você está se identificando com eles e não pode se separar deles internamente. Murphy sugere que muitas vezes vivemos em nossos pensamentos e sentimentos, tornando-nos habituados a reações negativas por eventos externos. O antídoto para isso, ele recomenda, é a autoobservação, onde nossa atenção, em vez de se fixar no exterior, é direcionada para dentro. A autoobservação é um meio de mudança interior à mudança do coração. Murphy observa que somos a soma total de nossos pensamentos e crenças, que em si, são a soma total de nosso condicionamento cultural e programação ambiental. Em vez de reagir por padrão, devemos perceber que nada pode nos controlar ou nos perturbar sem nosso consentimento mental. Crie sua realidade. Murphy chega a falar sobre a relativa falta de importância da realidade objetiva nesse processo. Se o objeto de sua fé for real ou falso, você obterá os mesmos efeitos. Isso é uma reminiscência da citação de Henry Ford: se você pensa que pode, ou pensa que não pode, você está certo. Seus pensamentos e crenças tornam real o que está em sua mente, mesmo antes de se tornar tangível em um nível objetivo. Murphy compara o processo à sugestão hipnótica. O que você acredita sobre si mesmo, a vida e o universo? É feito a você, como você acredita. Murphy afirma que qualquer método que o leve a um estado mental de expectativa curará, promovendo a visualização como talvez o método mais eficaz. Desenvolva um plano definido para entregar seus pedidos ou desejos ao seu subconsciente. Imagine o fim desejado e sinta sua realidade. Siga-o e você obterá resultados definitivos. Pintar a imagem, como se estivesse viva, cria o tipo de mentalidade que acredita que a imagem já é uma realidade. Imaginar o que você quer que aconteça se tornando realidade é uma maneira de tornar essa mesma realidade manifesta. É como se estivéssemos passando um filme mental em nossas mentes. Dessa forma, podemos promover uma aceitação profunda, movendo a imagem de nossa mente consciente para o subconsciente, onde ela então vai funcionar. Deve haver uma espécie de certeza de que você está se movendo na direção de sua visão. De acordo com Murphy, essas técnicas funcionam bem no subconsciente quando estamos em estado de sonolência, pouco antes de dormir, quando estamos mais impressionáveis. Ao fazê-lo, podemos entrar em um estado de relaxamento, semelhante a um sonho, desprovido de esforço para transmitir nossa ideia. A razão para isso é que o maior grau de afloramento do subconsciente ocorre antes de dormir e logo após acordarmos. Nesse estado, os pensamentos negativos, que tendem a neutralizar seu desejo e assim impedir a aceitação por sua mente subconsciente, não estão mais presentes. Temer. O homem é o que ele pensa o dia todo. Ralph Waldo Emerson. Murphy afirma que pensar demais, se preocupar e ansiedade têm um efeito prejudicial em nossos processos fisiológicos, que por sua vez interrompem nosso mecanismo subconsciente. O antídoto para isso, uma meditação consciente, é simplesmente deixar ir, relaxar e acalmar as rodas de seus processos de pensamento. A maioria das frustrações e ansiedades, afirma Murphy, se deve a desejos não realizados. Dessa forma, insistir nos obstáculos simplesmente impedirá que nosso subconsciente funcione de maneira eficaz. Durante esse processo, é fundamental não sucumbir ao medo. Se você esteve ansioso ao longo de sua vida, você possui uma espécie de plano mental para identificar a ansiedade e a falta ao seu redor. Essa identificação simplesmente torna negativo em seu ambiente mais perceptível e serve para atrair mais do mesmo para a sua vida. De acordo com Murphy, estaríamos melhor servidos mudando nosso projeto. Obter um novo projeto, construir silenciosamente, realizando paz, harmonia, alegria e boa vontade no momento presente. Devemos também, segundo o autor, questionar a veracidade de nossas crenças, especialmente aquelas que podem colidir com nossa visão de futuro. Em vez de nos tornarmos vítimas, quaisquer desafios reais que enfrentamos ao longo do nosso caminho devem ser abraçados.
Problemas são a maneira da vida de pedir uma resposta. A maior alegria e satisfação está na superação, na conquista. A vida se tornaria insuportável e insuportável se não experimentássemos a mudança. Como tal, os obstáculos são simplesmente oportunidades de crescimento. Obtenha estratégias baseadas na ciência para o aprimoramento humano. O mecanismo subconsciente. Todas as nossas aspirações por uma vida melhor se originam em nosso subconsciente. Seu subconsciente fala com você em intuições, impulsos, palpites, sugestões, impulsos e ideias, e está sempre lhe dizendo para subir, transcender, crescer, avançar, aventurar-se e avançar para alturas maiores. Nós simplesmente precisamos evitar dúvidas e preocupações e, em vez de planejar cada pequeno detalhe, abraçar uma certeza mental. Murphy sugere que, embora nosso intelecto tente nos obstruir, devemos manter a admiração e a fé infantis, imaginando nosso estado emocional final que corta toda a burocracia. Quando separamos nossas mentes da evidência sensorial de nossa situação atual e nos concentramos em nossa visão, nosso mecanismo criativo pode prosperar. De fato, o esforço muitas vezes resulta no oposto do nosso desejo. A simples arte de liberar a mente revela o caminho. Não acredite na história de que a única maneira de se tornar rico é com o suor do seu rosto e trabalho duro. Não é assim. O modo de vida sem esforço é o melhor. Faça o que você gosta de fazer, e faça-o pela alegria e emoção disso. Algumas das maiores figuras da história, de acordo com Murphy, confiaram no poder de seu subconsciente para guiar seu trabalho. As pessoas realizam grandes coisas em momentos de silêncio, imaginando que as coisas invisíveis desde a fundação do tempo são claramente visíveis. Prosperidade. Murphy afirma que a riqueza é uma convicção subconsciente que devemos construir em nossa realidade mental. Esses escritos são uma reminiscência novamente da mentalidade de abundância e escassez, que é frequentemente referenciada nos círculos de manifestação. O sentimento de riqueza produz riqueza. Tenha isso sempre em mente. A riqueza, de acordo com Murphy, não é atraída pelo trabalho duro ou pela inveja, mas brota do nosso subconsciente. No entanto, devemos primeiro deixar de lado quaisquer dúvidas ou superstições sobre dinheiro, pois nas palavras do autor, o que condenamos, nunca podemos atrair. Há uma ressalva, no entanto, de que fazer do dinheiro o único propósito de nossa vida resultará invariavelmente em vazio e insatisfação. Ao fazer do dinheiro seu único objetivo, você simplesmente fez uma escolha errada. Você pensou que era tudo o que queria, mas descobriu depois de todos os seus esforços que não era apenas o dinheiro que você precisava. Você também desejava a verdadeira expressão de seus talentos ocultos, o verdadeiro lugar na vida, a beleza e a alegria de contribuir para o bem-estar e o sucesso dos outros. De acordo com muitos outros ensinamentos espirituais, Murphy infere que o acúmulo de riqueza deve ser um subproduto de outras atividades mais estimulantes e fundamentais. Os 3 passos para o sucesso. Ame seu trabalho. O primeiro passo para o sucesso é descobrir o que você gosta de fazer. O sucesso está em amar o seu trabalho. E se não souber o que fazer? Murphy sugere pedir orientação. Ao proceder com fé e confiança, as ideias aparecem através de palpites, intuições ou como uma consciência silenciosa interior. Especializar. Quando amamos nosso trabalho, Murphy sugere que identifiquemos um ramo específico nessa busca e aprendamos o máximo possível, tornando-nos líderes na área. Em vez de apenas seguir, devemos tentar dominar nosso trabalho para servir ao bem maior. Altruísmo. Este terceiro passo é sem dúvida o mais importante. Nosso amor pelo trabalho não pode ser expresso em egoísmo, mas sim motivado por uma causa além de nós mesmos, uma que, em última análise, serve à humanidade. Dessa forma, não nos concentramos simplesmente em nosso próprio acúmulo de riqueza, mas em nosso desejo de servir aos outros. Se tivermos decisões difíceis a tomar ao longo desse caminho, Murphy afirma que devemos estar livres do medo e da preocupação para fazer o nosso melhor e mais crítico pensamento. A escolha da felicidade. No livro, Murphy afirma que a felicidade é apenas uma construção mental e que o sentimento pode ser fomentado se realmente desejarmos a felicidade. Em contraste,
Ele diz que muitos de nós desenvolvemos a predisposição neural para a infelicidade. Parece haver um traço peculiar, mental e mórbido em muitas pessoas, pelo qual elas parecem gostar de ser miseráveis e tristes. Mais uma vez, essa visão da vida muitas vezes se resume a uma questão de perspectiva. Se procurarmos constantemente o que há de errado em nosso ambiente, certamente o encontraremos e, além disso, atrairemos mais experiências negativas. Por exemplo, aquela pessoa difícil no trabalho está simplesmente refletindo seu próprio estado mental. Nossas vidas são simplesmente compostas de experiências cognitivas projetadas em nossas mentes, que posteriormente alteram nossos pensamentos e crenças. Nós apenas temos que ver pessoas diferentes respondendo à mesma situação e como uma pessoa pode reagir positivamente, enquanto a outra pode se sentir derrotada. Os filósofos estoicos da Grécia Antiga forneceram instruções semelhantes, de que mudando nossa perspectiva, mudamos nossas vidas. Para melhorar nossa perspectiva mental, devemos começar monitorando e editando nossos pensamentos. Reage e pense de uma nova maneira. Você quer ser pacífico, feliz, radiante, saudável, próspero e inspirado. Portanto, deste momento em diante, você deve se recusar a se identificar com pensamentos negativos que tendem a arrastá-lo para baixo. Quando começamos a nos alterar por dentro, nosso ambiente externo muda de acordo. É tão fácil imaginar-se bem-sucedido quanto imaginar um fracasso. Conclusão. A mensagem central no resumo Poder do seu subconsciente é que acreditar em algo é torná-lo sua realidade. É por isso que Paracelso disse, seja objeto de sua crença verdadeiro ou falso, você obterá os mesmos resultados. E que devemos usar nossa criatividade interior para moldar nosso mundo externo. Como um homem imagina e sente, assim ele se torna. Tudo a que damos atenção cresce, e nossas vidas são apenas um espelho refletindo nossas crenças. Mas esses ensinamentos não são um negócio único, adverte Maffei. As sementes produtivas da imaginação sustentada devem ser plantadas na mente muitas vezes antes que finalmente criem raízes e cresçam. Então, comece agora, escolhendo seus pensamentos e mudando sua realidade. Lições de vida do livro O Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Maffei. Se foi útil para você, então deixe o seu like e se inscreva no canal, por favor. Gratidão por assistir o vídeo. Gratidão sempre.